semana do modo caverna do meu jeito e essa foi a pior semana de todas. Em mim ficou muito evidente o quanto o nosso emocional realmente interfere nos nossos planos, nos nossos movimentos, no nosso planejamento, nas nossas execuções, nos nossos sonhos. Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. Eu vou fazer os updates rápidos aqui da semana, porque eles foram quase inexistentes, então vai ser mais rápido a gente passar por essa parte para você saber aí, né, se está gostando de acompanhar o movimento dos livros e tudo mais. Vou começar aqui então pelo método da glicose. Essa terceira semana eu deveria aqui, segundo o método, comer salada antes das refeições. Quando eu li isso, eu falei, cara, comer salada antes das refeições é a coisa mais simples do planeta, né? Só que não. Por que não? Porque a salada não nasce pronta, certo? Quer dizer, ela nasce pronta, né? Mas a gente precisa lavar a salada. Se você não compra aquela saladinha que já vem lavada do mercado e você só tira do pacotinho e põe no pote e come, você precisa preparar a salada, você precisa picar os tomates, ralar a cenoura, o pepino e sei lá mais o que você coloca na sua salada. E esse simples fato de ter que preparar já me fez não fazer. Não consegui cumprir por uma série de fatores que são ínfimos, mas eu gosto de trazer essa visão como eu prometi que ia ser aqui, bem realista das coisas, né? Porque às vezes você se cobra aí porque você não vai para academia, você se cobra porque não consegue estabelecer uma rotina, mas para que você construa um hábito, existe um planejamento que precisa estar presente antes da execução desse hábito. Então, eu não tinha muito hábito de preparar salada, de fazer salada. Isso é um traço de personalidade meu, é uma característica minha, que é meio ruim, assim. Se eu vou fazer salada, eu quero entender como é que faz realmente uma boa salada. Eu quero conhecer os molhos, eu quero conhecer os temperos, eu quero uma série de receitas de saladas para simplesmente fazer uma salada. Talvez, se eu fosse uma pessoa menos, não vou dizer enrolona, né? Porque, não sei, isso faz parte da minha personalidade, assim, mas isso é uma coisa que eu entendi que eu preciso melhorar, sabe? Não dá pra simplesmente ir lá, pegar alface, lavar e colocar no prato, não. Eu quero um molho que combine com a salada e a carne que eu vou comer. Um molho que faça ornar o alface com o tomate cereja e blá blá blá. E aí isso vira uma confusão na minha cabeça e é tão difícil tomar todas essas decisões do molho, da salada que combina, e cada dia tem que ser uma salada diferente, porque eu acho que não pode ser a mesma salada todos os dias. E fica tão exaustivo, tão cansativo que eu simplesmente não ajo. Então talvez não, com certeza, essa é uma das razões da procrastinação mor da vida. E aí você vai entender que quando as pessoas falam: "Ah, vai lá e simplesmente faça. Ah, você tem que fazer salada, é uma coisa simples". Mas se a gente não entende o nosso funcionamento, né, a nossa metacognição, se a gente não entende os nossos traços de personalidade, a gente fica se culpando, e eu não estou excluindo a minha culpa, tá bom? Porque eu, sabendo disso, eu deveria ter me planejado antes, mas a gente fica se culpando e se cobrando ações que deveriam ser assim, e que são assim talvez para a maioria das pessoas, mas que talvez para mim não seja, né? Então, como é importante realmente você olhar para dentro, ter esse autoconhecimento, e aí vai para aquele meu lugar de perfeccionismo, de querer fazer tudo com muita excelência, e isso é um sabotador enorme. Então, método da glicose, terceira semana, fail, porque eu não atravessei e confrontei os meus sabotadores, era só comer salada, e eu fiz disso um evento enorme. O caminho do artista, então também escrevi pouco essa semana, eu escrevi 4 dias. Na terça-feira eu tive médico, então acordei, já preocupada com o horário e não quis perder tempo escrevendo, porque tem dias que eu demoro 15 minutos para escrever as 3 páginas, tem dias que eu demoro 40 minutos para escrever as 3 páginas, e como não tem essa previsibilidade, eu queria sair no horário, então imaginei que escreveria depois que eu chegasse, não fiz. Aconteceu também na terça, que foi o que eu falei, né, no vídeo passado, eu tinha me programado para fazer
para tirar um tempo para mim nessa terça-feira, então eu ia estar fora de casa, ia sentar num café diferente, ia ser o meu encontro com o artista, ia fazer as tarefas do livro, passar um tempo ali refletindo, analisando algumas coisas. A Isabela, minha filha, esqueceu a mochila no banco de trás do carro e eu tive que voltar assim que eu saí dos exames, cancelei toda a minha tarde livre. Além disso, foi uma coisa que eu não comentei sobre o livro, mas eu vou pegar qualquer capítulo aqui para te mostrar, aqui ó, além das atividades da escrita diária e do encontro com o artista, a gente tem no final de cada capítulo uma série de tarefas, às vezes mais, às vezes menos, que você precisa dedicar um certo tempo, tá vendo? Então, nesse capítulo aqui, por exemplo, são 9 tarefas. Uma das tarefas é escrever uma carta, né? Então é uma coisa que demora, que demanda um pouco mais de tempo. Fica aqui essa dica, então, para você que está querendo seguir o caminho do artista. É um negócio que você realmente tem que estar decidido a fazer, né? Porque vai exigir um pouco mais do que ler os capítulos semanais, escrever as 3 páginas matinais e tirar de 1 a 2 horas para você na semana. Tem, no final de todo capítulo, uma série de tarefas que você precisa fazer e, às vezes, em alguns capítulos, tem tarefas no meio do capítulo ali que você precisa parar, escrever, pensar. Então, se você gostou aqui do que eu tenho falado sobre o livro, é importante você saber que você vai precisar de um pouco mais de tempo para se dedicar a tudo o que o livro pode proporcionar. Agora, fazendo uma breve revisão sobre essa quinta semana, a gente vai encontrando algumas sincronicidades, né? Talvez essa semana tenha tocado em algumas questões que eu venho me esforçando para trabalhar dentro de mim, e essa é uma semana que fala sobre recuperar o nosso senso de possibilidade. E a primeira frase aqui é: uma das principais barreiras que nos impedem de aceitar a generosidade de Deus é a noção limitada do que nós somos capazes de realizar. Reze para pegar o ônibus, depois corra o mais rápido que puder. Então, óbvio, né, que eu passei pelo livro, li o capítulo, eu entendi, grifei várias coisas, entendi os recados, mas quando a gente vai para a vivência, quando a gente precisa tirar, né, uma camada para realmente se olhar nesse lugar, as coisas não são tão fáceis quanto parece na teoria. E fazendo essa revisão, essa semana tiveram movimentos muito sincrônicos em relação às coisas que o livro traz. Como eu tenho dito desde o início, né? É engraçado quando a gente se permite viver e aceitar, e aí vai da sua crença ou não, que Deus, o universo, que as coisas conspirem para a transformação que você decidiu viver. E aqui tem uma outra frase que eu grifei aqui e que fala sobre a armadilha da virtude, e é isso que toca muito na minha ferida, e a gente vai conversar um pouco mais nesse vídeo sobre isso, que é: para o artista o recolhimento é necessário. Sem isso, o artista dentro de nós se sente contrariado, furioso, desequilibrado. Se essa privação continua, nosso artista se torna mal-humorado, deprimido e hostil. Com o tempo, nós nos tornamos animais encurralados, rosnando para que nossa família e os nossos amigos nos deixem a sós e parem de fazer demandas pouco razoáveis. É claro que aqui o livro fala muito sobre o tempo, né? Sobre você realmente tirar um tempo para se dedicar a coisas suas. Mas ele traz a questão de você entrar em contato com o seu verdadeiro eu, e esse tempo proporciona isso. Então, o verdadeiro eu é um personagem perturbador, saudável e ocasionalmente anarquista, que sabe brincar, sabe dizer não aos outros e sim a si mesmos. Criativos presos na armadilha da virtude ainda não conseguem aprovar o seu verdadeiro eu, não conseguem mostrá-lo ao mundo sem temer a desaprovação permanente. E foi isso que mexeu literalmente comigo, que aconteceu essa semana. Eu tive notícias de umas pessoas muito próximas, né, de uma situação aqui que aconteceu comigo, que eu até então não estava entendendo muito bem, uma relação que tinha sido rompida, sem grandes explicações, numa questão de alguém que eu sempre estive disposta a ajudar, sempre tive de coração, sempre dei o meu melhor, e nos bastidores essa pessoa simplesmente resolveu me trazer como vilã da história. É lógico, a culpa é minha e eu preciso colocar ela em alguém. Eu super entendo, mas eu fiquei frustrada comigo,
sabe? Por quantas vezes eu me doei, eu me dediquei para apoiar, para ajudar essa pessoa. Então, o que eu queria trazer para você de primeiro insight aqui desse vídeo é que se você vive essa síndrome de boazinha, que na verdade não é boazinha, né? É boba, você precisa mudar isso para ontem. Reciprocidade é um pagamento e você precisa exigir esse tipo de pagamento. Tudo bem você ajudar os outros, tudo bem você se disponibilizar, você de repente dividir seus conhecimentos, ajudar alguém, ir além um pouco mais no seu trabalho para apoiar e ajudar alguém, mas esse movimento precisa ser recíproco. Nunca foi recíproco, não no mesmo nível, e tudo bem, mas assim, a vida dá sinais, e a gente precisa aprender a interpretar e respeitar o nosso eu realmente, aprender a impor e colocar limites. E aí, recebi essa notícia na terça-feira, isso já me deixou um pouco, abalada, não muito abalada assim, mas a gente fica, né, com um pouquinho de raiva, essas coisas assim, fica repensando alguns movimentos, fiquei com muita raiva muito mais de mim. E na sexta-feira eu passei por uma situação impensável, não desejo que ninguém viva isso. E uma fala, inclusive, da minha terapeuta, que eu levei, lógico, isso para terapia, né, foi que eu sempre que as coisas acontecem comigo, é como se eu, tipo, me colocasse num lugar de super forte. Então você pode me bater, você pode me xingar, você pode me humilhar, você pode fazer qualquer coisa que eu posso cair e eu vou levantar de novo, né. Eu, como meu marido diz, eu tenho um queixo duro, e é verdade. Só que na sexta, os acontecimentos foram 2 acontecimentos, um horrível, e eu ainda estou decidindo como lidar com isso, como fazer isso da melhor forma possível, e um indignante, digamos assim, mas é uma realidade da vida, não que o outro não seja, mas quando as coisas tocam as pessoas que a gente ama, né, que a gente se esforça para proteger, para dar o melhor, é péssimo. E eu passei por uma situação discriminatória, uma situação de coerção, uma situação criminal, inclusive, com uma pessoa que vive sob a minha responsabilidade, que é meu papel proteger, desenvolver e dar o melhor para essa pessoa. E às vezes a gente escolhe uma rede de apoio para ser parte, né, desse desenvolvimento. Eu não quero expor o caso, ainda não, mas dependendo de como as coisas acontecerem, eu acho que é importante essa fala. Mas como a gente erra às vezes, né, ao escolher, e eu me coloco muito como culpada desse processo justamente por negar esse eu, por falar: "Ah, deixa isso para lá. Ah, não, não vou arrumar confusão com isso. Ah, vamos tentar um outro jeito, um outro caminho", e não ocupar o lugar que eu mereço, que as pessoas que eu amo merecem, e não brigar por isso. Então, a segunda fala desse vídeo, assim, que eu quero muito trazer para você é o quanto você tem aceitado se diminuir para caber em lugares que são incompatíveis com você, incompatíveis com os seus valores, incompatíveis com as suas capacidades, incompatíveis com as suas habilidades, incompatível com a justiça que você merece, incompatível com as coisas que você tem direito a receber. Quantas vezes a gente não briga pelos nossos direitos, a gente não briga para ocupar o lugar que a gente merece ocupar no mundo, né? A gente acha que, depois eu tento de outro jeito, deixa pra lá, eu não vou arrumar confusão. E assim, isso mexeu tanto, tanto, tanto comigo, que sexta-feira à noite eu fui parar no hospital, né? Eu tive uma crise, sei lá, se foi uma crise de cólica renal, se foi, não sei exatamente. A gente também não teve muita resposta ali dentro, da avaliação médica. Tô até aqui com o braço ainda meio roxo. Chegou sexta-feira, eu estava com uma dor enorme na barriga, e no fim da tarde, depois de ter já remoído muito o que tinha acontecido pela manhã, eu fiquei muito nervosa, muito irritada, era uma coisa que não estava conseguindo digerir dentro de mim, e aí eu comecei a urinar sangue, mas não era assim umas gotinhas não, era muita coisa, né. E aí a gente foi para o hospital, ficamos no hospital de sexta para sábado, cheguei em casa sábado no final do dia, no domingo não tinha energia, não tinha força para fazer nada, então foram aí dias que eu não escrevi, né, não entrei em contato com as coisas, porque eu estava realmente emocionalmente muito abalada com tudo que aconteceu. Dentro dos conceitos de inteligência emocional, um parâmetro é que você, quando tem inteligência emocional, é que você consiga separar as suas emoções dos seus pensamentos.
Mas eu entendi depois de todos esses eventos que a gente nunca, se você for uma pessoa neurologicamente normal, se é que eu posso usar essa palavra, se você não tiver nenhuma psicopatologia, você nunca vai conseguir, separar completamente as suas emoções dos seus pensamentos. Na maioria das coisas a gente vai aprendendo durante a vida a ter respostas mais inteligentes emocionalmente, a trabalhar aquilo e não ficar remoendo, né, não ficar naquela ruminação mental, mas algumas coisas merecem a nossa indignação, algumas coisas merecem a nossa força, o nosso impulso. E eu quero te fazer esse convite realmente nesse vídeo, é um apelo, tanto para mim quanto para você. Eu acho que eu precisava viver muito isso, era uma coisa que eu já vinha trabalhando dentro da terapia, né, essa mania de tipo, não querer chamar muita atenção, não querer fazer alarde das coisas, eh, deixar algumas questões para lá, não arrumar confusão e aceitar o que vier. E chega, sabe, depois dessa situação de sexta-feira, é aquela frase, né: "O que me preocupa não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons". Então esse vídeo, na verdade, é uma convocação para você que sabe que é bom, que sabe que é capaz, que sabe que está certo, que sabe que está fazendo as coisas da forma correta, que conhece os seus direitos, que você não se cale mais diante do barulho dos maus. A situação que eu vivi na sexta-feira não foi algo fisicamente agressivo, não foi algo que, sabe, tenha me trazido algum prejuízo financeiro ou algum prejuízo físico, mas foi algo que é tão sutil, uma violência tão polida, sabe, tão elegante, que faz você duvidar dos seus próprios pensamentos, que faz você duvidar das suas certezas. E, gente, isso é abuso emocional, isso é assédio moral, isso é crime, né? Então, busque cada vez mais o seu autoconhecimento, encontrar o seu centro e se empoderar de quem você é. Só para resumir, para não expor muito o caso, eu fui em busca de um direito, né, que essa pessoa tem. A instituição é responsável por abrir o protocolo para que essa pessoa receba esse direito e fazer o acolhimento, a inclusão como deve ser feita, e me foi meio que imposto que, para que eu abrisse esse protocolo, eu tinha que levar uma série de documentos. Inventaram uma regra que não existe, que não está na legislação, que não está dentro da secretaria competente. E depois de algum tempo de conversa, me foi oferecido que esse protocolo seria aberto a partir do momento que eu assinasse um termo me responsabilizando e tirando toda a responsabilidade da instituição que, por lei, essa instituição precisa ter. E como que essas coisas são levadas de uma forma que a gente passa a, de repente, duvidar daquilo que a gente realmente acredita, né? A pensar assim: "Nossa, será que eu estou fazendo a coisa certa?". Porque muitas vezes nós somos tão corretos, a gente tem valores tão bem estabelecidos, que a gente não imagina que o outro pode agir de forma tão baixa, sabe? Acho que as palavras, assim, suja, é importante que a gente diga, sabe? Aqui não, eu conheço os meus direitos, eu sei quem eu sou e você não vai me fazer duvidar disso. E eu vou devolver o desconforto. Então, o meu convite, grande convite dessa semana, apesar de ter sido, assim, uma semana, que produtivamente foi péssima, né, foi muito improdutiva, eu não realizei nada, porque eu fiquei muito envolvida com todas essas questões que aconteceram. Foi uma semana, assim, que eu acho que era uma fenda que precisava abrir no meu mundo, para que eu realmente saísse desse lugar de me apertar para me encaixar nos lugares, de me apertar para não querer incomodar, de falar: não preciso falar tão alto, não preciso falar tanto, eu não preciso expor tanto". Então, por favor, não se aperte mais para caber nos lugares. Entenda quais são as coisas que você realmente precisa bater a mão na mesa, vou usar essa palavra, e dizer: "Aqui não", sabe, "Comigo não, eu não aceito mais isso, e basta, isso acaba aqui
isso acaba em mim e eu não vou levar isso daqui para frente, eu não vou levar isso daqui adiante, eu não vou mais aceitar que as pessoas me tratem como elas acham que devem, que as pessoas façam o que quiserem e também que eu mesmo me limite para, de repente, não incomodar ninguém, para não chamar mais a atenção que ninguém. Se você merece um lugar, se você entende que você é capaz, que você tem todas as habilidades e que você tem o direito à justiça e tudo mais, faça o barulho que você tem que fazer. Ocupe o seu lugar no mundo, porque essas pessoas só têm esse tipo de comportamento, essas pessoas só agem como agem, essas pessoas só crescem em cima dos outros porque nós nos diminuímos, porque nós silenciamos. Esse vídeo ficou extenso, mas eu precisava trazer essa mensagem para você. Eu espero que ela sirva realmente de um impulso, mas que seja um chamado para que você faça isso no seu mundo também, tá bom? Um beijo, espero que você tenha gostado. Se essa mensagem fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, espalha isso para mais pessoas. Quem sabe a gente não consegue fazer um motim e acabar com essa palhaçada de gente que se acha, né, mas que não deveria ter nem 10% do poder que tem, tá bom? A gente se vê, até mais. Tchau, tchau.